Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui para fazer a nossa videoaula de língua portuguesa. Estamos aí na nossa semana de fixação, semana de revisão. E eu escolhi aqui a página 102 do livro de língua portuguesa somente para fixação. Essa aula foi dada dia 10/7 e a gente já tinha feito e eu escolhi esse conteúdo porque ele vai cair nas nossas atividades finais, avaliativas, tá? Então vamos lá. Expressões informais. A gente estava aqui aprendendo sobre a questão da fala, né? Informal e formal. E que geralmente a parte formal é quando você está numa entrevista, quando vocês vão escrever para alguma revista, um jornal, você geralmente usa algumas palavras formais. Quando a gente está no dia a dia com nossos colegas, com a nossa família, geralmente a gente usa as palavras informais. Aqui tem vou ler aqui esse pedacinho aqui do texto para vocês terem um entendimento melhor. É muito comum usarmos a expressão destacada acima em situações informais, ou seja, aqui em cima a gente usou aqui na seguinte frase: tem certas coisas que a gente só conta direito falando mesmo, não é? Então, quando a gente bota né, quando a gente bota a gente está sendo bem informal. Para a gente colocar essa frase no formal, a gente pode colocar o nós. Nós não podemos, nós vamos, e aí fica mais formal. Então, essa está sendo a diferença entre a palavra informal e formal. Aí, na atividade aqui, a gente colocou, né, na aula, colocamos aqui essa frase para a forma formal. A gente tirou, né, o né e também trocamos o a gente por nós. Aqui tem duas frases na número 2. Tem certas coisas que a gente só conta direito falando mesmo, né? E aqui embaixo tá: há certas coisas que nós só contamos direito falando mesmo, não é? Então a gente trocou aí o né por não é. E a pergunta da A tá: qual é a mais formal? Então aqui a mais formal é a segunda, aonde a gente trocou o nós pela gente, a gente trocou a gente por nós e também fizemos uma troca do né pelo não é, tá bom? E aqui a gente na letra B tá assim: qual a diferença você percebe entre elas? Então, a gente fez essa troca dessas formas aqui. O verbo ter foi substituído pelo haver. A palavra a gente foi trocado pelo nós. E também o né foi por não é. Então, essas foram alterações fazendo aí da forma informal por formal, tá bom? Então, por hoje é só essa página aqui, tá? Só para fixação. E a próxima aula a gente vai estar falando sobre outro conteúdo para estar fazendo aí a nossa revisão, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no zap. Beijos, se cuidem!